Salve! Olá a todos e bem-vindos à terceira parte de nossa segunda lição do curso Latim para Principiantes. Nos vídeos anteriores, fizemos uma introdução à análise lógica, também conhecida como análise sintática, e fizemos um estudo bastante completo sobre o sujeito de uma oração. Neste vídeo, partiremos agora para o estudo detalhado do predicado, que não é nada mais nada menos que o que resta de uma oração quando lhe destacamos o sujeito. Como vimos anteriormente, o predicado é o que se fala a respeito do sujeito. Vimos também que isso se dá por meio de um verbo. Chamamos predicação verbal o que se resulta da conexão entre sujeito e verbo e entre verbo e complemento. Antes de definir de maneira mais rigorosa o que vem a ser predicação, definamos primeiro o que é um verbo intransitivo. Dizemos que um verbo é intransitivo quando ele não necessita de nenhum complemento que lhe elucide o sentido. Sozinho, um verbo intransitivo é capaz de constituir todo o predicado. É por essa razão que também o conhecemos como verbo de significação completa. Tudo isso vai ficar mais claro por meio de alguns exemplos. Tomemos a frase "o pássaro voou". Você já sabe identificar o sujeito e o predicado desta oração. Temos como sujeito o pássaro e como predicado voou. Observe que voou constitui sozinho o predicado, dispensando qualquer complemento. Ao ouvir essa frase, você consegue construir em sua mente uma imagem completa da situação, sem nenhuma carência de sentido. A mesma frase em latim ficaria avis volavit. Temos aqui avis como sujeito e volavit como verbo intransitivo, constituindo sozinho o predicado. Partiremos agora para outros exemplos. Observe que, em todos eles, a ação do verbo fica totalmente clara sem a necessidade de nenhum complemento. Vamos a eles. O bailarino tropeçou. Ao cair da tarde, Paulo adormeceu. Naquela noite, as estrelas não brilharam. O passarinho de Lésbia morreu. O avião ainda não decolou. Por que choras? Cantar é uma de suas paixões. Quando me viu, Maria sorriu. Nas 6 primeiras orações, é fácil notar que os verbos destacados são intransitivos. Se um pássaro morre, ele não morre alguma coisa. Ele simplesmente morre. A ideia de morte está perfeitamente representada sob o verbo morrer. Quando dizemos que cantar é uma de suas paixões, estamos nos referindo à ação geral que esse verbo representa, aquela de fazer vibrar as cordas vocais emitindo som melodioso. Se disséssemos, por exemplo, que cantar ópera é uma de suas paixões, estaremos atribuindo um complemento ao verbo cantar. Neste caso, ele passa de intransitivo a transitivo direto, como veremos mais adiante. No último exemplo, temos 2 orações. Quando me viu, a primeira, e Maria sorriu, a segunda. Observe que na primeira oração temos um verbo transitivo direto, pois ele exige um complemento. Quem vê, vê alguém. Nesse caso, a mim, me. Na segunda oração, temos em evidência um verbo intransitivo, sorrir. Quem sorri, simplesmente sorri. Trata-se de um verbo de significação completa. Se você ficou um pouco confuso com esse conceito de verbo intransitivo, ele deve ficar um pouco mais claro com o estudo dos verbos transitivos. Iniciaremos esse estudo com os verbos transitivos diretos. Vamos à definição. Verbo transitivo direto é aquele que necessita de um complemento verbal não preposicionado, denominado objeto direto, que lhe elucide o sentido. Observe a oração Paulo ama a língua latina. Qual o sujeito dessa oração? Paulo. E o predicado? Ama a língua latina. Agora que localizamos o predicado, devemos localizar o verbo que o caracteriza. É fácil perceber que se trata do verbo amar. Se alguém se dirigisse a você e lhe dissesse Paulo ama, seria natural que você lhe propusesse uma pergunta como ama quem?
Ama o quê? É exatamente esse tipo de pergunta que caracteriza um verbo transitivo direto. A oração só terá perfeito sentido se explicitarmos qual o objeto do amor de Paulo. Neste caso, trata-se da língua latina. Paulo ama. O quê? A língua latina. Dizemos, portanto, que o verbo amar é transitivo direto e que a língua latina é o objeto direto do verbo amar. Direto porque não existe nenhuma preposição ligando o verbo a seu complemento. A tradução dessa frase em latim seria Paulus linguam latinam amat. Repetindo a análise, teríamos Paulus como sujeito e o restante da oração como predicado. É fácil deduzir a partir daqui qual o termo equivalente ao verbo ama, amat. Como se trata de um verbo transitivo direto, ele pede um complemento não preposicionado, linguam latinam. Mais uma vez, talvez você tenha estranhado a ordem em que esses elementos aparecem. Aproveitarei este exemplo para fazer alguns comentários que você já deve começar a manter em mente. Primeiro comentário. Em latim, não existem artigos. Observe que traduzimos a língua latina como linguam latinam, sem nenhuma evidência de artigo. Segundo comentário. A ordem em que os elementos se dispõem em uma oração pode ser diferente daquela que utilizamos em português. Em latim, é habitual que o objeto anteceda o verbo. É por isso que, neste exemplo, linguam latinam antecede o verbo amat. Uma tradução palavra por palavra nos daria Paulo, língua latina, ama. Terceiro e último comentário. A terminação de uma palavra em latim indica a função sintática que ela exerce na oração. Não é por acaso que ambas as palavras linguam e latinam terminam em "em". Mais adiante, você descobrirá que a terminação "em" é indicativa de objeto direto. Sempre que você vir em uma frase em latim uma palavra terminada em "en", ela estará exercendo tal função. Percebe agora por que devemos aprender a identificar aquelas 6 funções que apresentamos em nossa introdução? Apresentaremos agora um método prático que o ajudará a identificar o objeto direto de uma oração quando ele existir. Você já aprendeu que, para identificar o sujeito, basta propor uma pergunta utilizando que ou quem com o verbo conjugado. A identificação do objeto direto segue um paradigma bastante similar. Vamos aos exemplos. O menino está lendo um livro. Para identificarmos o sujeito, bastaria perguntar quem é que está lendo um livro. A resposta é imediata, um menino. Mas não é somente no sujeito que estamos interessados. Iniciemos nossa análise encontrando o verbo da oração. Observe que temos aqui não somente um único verbo, mas uma locução verbal, formada pelos verbos estar e ler. Está lendo. Ora, quem está lendo só pode estar lendo alguma coisa. A fim de que a frase tenha perfeito sentido, necessitamos explicitar o complemento do verbo ler. Qual é o objeto de leitura do menino? Em outras palavras, o que é que o menino está lendo? Um livro. Dizemos, portanto, que o verbo ler é, neste caso, transitivo direto, e que um livro é seu objeto direto. Vamos ao exemplo seguinte. Paulo e seus irmãos estudam latim. Como vimos no vídeo anterior, temos nesta oração um sujeito composto, pois ele possui 2 núcleos, Paulo e irmãos. Temos como sujeito, portanto, Paulo e seus irmãos. O verbo é de fácil identificação, estudam. Ora, quem estuda, estuda alguma coisa, e essa coisa corresponde exatamente ao objeto do verbo estudar. O que é que estudam Paulo e seus irmãos? Latim. Eis o nosso objeto direto. O terceiro exemplo é de um texto muito conhecido para nós brasileiros. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico brado retumbante. Aprendemos no vídeo anterior que a análise desta oração se torna muito mais simples quando a reescrevemos na ordem direta. As margens plácidas do Ipiranga
ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Quem é o sujeito? Isso mesmo, as margens plácidas do Ipiranga. Qual é o verbo dessa oração? Ouviram. Ora, quem ouve, ouve alguém ou alguma coisa. O brado retumbante de um povo heróico. Pois bem, você acaba de identificar o objeto do verbo ouvir. Façamos um breve sumário do que vimos até aqui. Verbo intransitivo é aquele que não necessita de nenhum complemento que lhe complete o sentido. Pense na frase Maria sorriu. É redundante e até desnecessário dizer, por exemplo, que Maria sorriu um sorriso. Ao dizermos que Maria sorriu, temos uma oração perfeitamente clara e compreensível. Não nos preocupamos em perguntar o que é que Maria sorriu. Dizemos, portanto, que o verbo sorrir é, neste caso, intransitivo. Existem verbos, no entanto, que exigem um complemento, denominado objeto, que torne claro o sentido da oração. Se alguém chegasse até você e lhe dissesse Paulo fez, seria imediata de sua parte a pergunta fez o quê? Um desenho, um bolo, a tarefa? Tais verbos recebem o nome de transitivos, e quando não exigem nenhuma preposição que acompanhe o seu objeto, eles são denominados transitivos diretos. O complemento de um verbo transitivo direto recebe o nome de objeto direto. Direto porque transita sem a necessidade de nenhuma preposição. Resumindo, verbo intransitivo não pede complemento. Verbo transitivo direto pede objeto direto. Se você se lembra de nosso último encontro, eu lhe pedi que associasse ao sujeito de uma oração o termo nominativo. Disse que se tratam de coisas complementares em latim. Um não existe sem o outro. Da mesma forma, eu pedirei agora que você, sempre que pensar em objeto direto, pense na palavra acusativo. Trata-se de um termo bastante fácil de lembrar, pois ao explicitarmos o objeto direto de uma oração, estamos, de fato, acusando sobre quem recai a ação do verbo. Em um futuro próximo, quando tivermos definido a noção de flexão de caso, diremos que acusativo é o caso do objeto direto. Por enquanto, guarde assim: nominativo, caso do sujeito; acusativo, caso do objeto direto. Encerramos aqui o terceiro vídeo de nossa segunda lição. No próximo vídeo, daremos continuidade ao estudo da predicação verbal com a definição de verbo transitivo indireto e seu complemento, o objeto indireto. Tendo gostado do vídeo, não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube para receber todos os vídeos futuros. Para dúvidas, críticas ou sugestões, sinta-se à vontade para postar um comentário ou então escreva um e-mail para augusto.alexmarcelo@gmail.com. Walete!